Supergirl estreou nos cinemas e confesso que não é o que eu esperava, mas honestamente eu também não esperava muita coisa. O filme, que foi aí produzido pelo James Gunn, essa nova diretoria da DC, traz uma história que busca adaptar os quadrinhos chamado Supergirl, a Mulher do Amanhã, escrito pelo Tom King. Contudo, no meio de uma adaptação e de uma obra cinematográfica, entra um problema que a maioria das obras de super-heróis esquecem. E ao mesmo tempo recai uma situação muito mais problemática quando falamos de filmes com protagonistas femininas. E nesse caso aqui estou falando de nuances e aspectos que muitas das vezes esse gênero acaba esquecendo. Olá, meu nome é Sheldon, sejam bem-vindos de volta ao canal Quando Decides Pensar e hoje vamos falar sobre o filme Supergirl. Basicamente será uma análise retratando um pouco sobre um aspecto que eu achei bem curioso no filme em comparação com o quadrinho, mas ao mesmo tempo eu vou buscar analisar o filme por si só e também falar um pouco sobre como filmes que temos protagonistas femininas no gênero de super-herói muitas das vezes acabam tendo uma cobrança muito maior comparado com outros filmes do gênero. Então, aqui vai ser uma análise baseada em cima disso e também falando um pouco do quadrinho, que eu acho que compensa muito e traz algumas abordagens bem interessantes, principalmente sobre narrativa. Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero pedir encarecidamente para você aí, curte de uma vez, e se inscreve, que é bem importante. O sino de notificações está aqui do lado de se inscrever. É importante você clicar nele porque com isso você consegue receber notificações sobre os próximos conteúdos que teremos aqui no canal. E também as nossas redes sociais, que estão todas aí aparecendo na descrição, inclusive o link do meu livro. Então, se você quiser adquirir uma cópia, pode clicar no link que você não vai se arrepender. Ou talvez vá, mas no final das contas, experimentar uma história é sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas vamos lá, eu quero falar um pouco sobre como que o filme aborda a sua narrativa, porque nele nós temos basicamente a Supergirl entrando numa jornada, numa road trip, que basicamente são aqueles filmes do gênero onde é uma longa jornada que se passa por diferentes locais e é meio que uma viagem, né? Aquela viagem que você faz com seus pais ou com seus amigos de um lugar X ao lugar Y, ou lá para Cabo Frio, por exemplo, é uma road trip. E aqui o filme aborda justamente esse gênero. O diretor pega esse gênero para si, para contar essa história. Só que aí a gente recai em uma situação que já é um tanto quanto problemática. Aqui nós temos essa road trip. No quadrinho, como é algo muito mais episódico, digamos assim, porque cada edição vai contar uma parte diferente da história, é muito mais fácil você criar uma sequência narrativa. Aqui no filme, nem tanto. Porque aqui no filme, a linha temporal acaba sendo um tanto quanto confusa. Tanto no quadrinho quanto no filme, temos a mesma narrativa. Basicamente, temos ali o Crane, que é um bandoleiro, que basicamente é esse mercenário, que tem um grupo de mercenários ali, e um grupo de bandidos, basicamente, espaciais, que cometem todos os tipos de crimes pelo espaço, e aí eles acabam matando os pais da protagonista Ruth, que é a que divide o protagonismo com a Supergirl, tanto no quadrinho quanto no filme. E aí o pai dela, basicamente, ele era um grande ferreiro espacial, digamos assim, e aí ele acaba sendo morto e a Ruth jura vingança. Então ela busca alguém para ajudar ela a realizar esse ato de vingança. E o prêmio que ela vai dar para essa pessoa é uma espada feita pelo seu pai. E aí, no meio de tudo isso, ela acaba encontrando a Supergirl em um bar. Supergirl está meio relutante em ajudar ela, até o momento que o Crane acaba atingindo um dardo venenoso no Krypto, que sim, nessa história nós também temos o personagem Krypto, que é o Supercão, basicamente o cão com superpoderes que veio de Krypton também, junto com o Superman e com a própria Supergirl. E aí, no quadrinho e no filme, nós acompanhamos essa narrativa que é o seguinte: a Supergirl tentando encontrar o Crane para derrotar ele, pegar um antídoto e no meio disso a Ruth, que está buscando realizar o seu grande ato de vingança pelos seus pais. E aí ela meio que tenta ir convencendo aos poucos a Supergirl a ajudar ela
a fazer isso. Afinal de contas, a Supergirl ela é mega poderosa, ela é uma kryptoniana, uma das espécies mais poderosas do universo ali da DC. Então, essa é a jornada. E aí, no decorrer da jornada, nós vamos vendo aí diferentes aspectos do universo DC, diferentes planetas com diferentes biomas, criaturas, espécies. E o quadrinho vai abordando isso nessa maneira episódica como algo interessante, aonde a gente vai vendo a Ruth experienciando isso. E aqui vai uma diferença crucial entre os dois. No quadrinho, quem narra a história é a Ruth. Então, tudo que vemos a Supergirl fazer é do ponto de vista dela. Aqui no filme, a Ruth está presente. Contudo, nós não acompanhamos a perspectiva dela de fato. Nós acompanhamos muito mais a perspectiva da Supergirl, que acaba protagonizando todo o filme. E aí, com isso, a gente acaba perdendo um elemento narrativo que ajuda em muito a aumentar a qualidade do quadrinho em si, escrito pelo Tom King. Porque no quadrinho escrito pelo Tom King, a gente vai ver o que forma a Supergirl, o que forma essa personagem e, de fato, o que faz ela ser tão poderosa assim. E não poderosa somente no quesito de força, mas poderosa também no quesito moral, digamos assim, no quesito de o que é justo. A gente vai acabar perdendo esse elemento dentro do filme. E lembra que eu falei de nuance? Esse é um desses elementos. Porque nuance é enxergar para, muitas das vezes, além daquilo que está sendo exposto. Um exemplo, uma história de um garoto pobre que no final acaba virando rei. Ok, essa é a narrativa, mas no decorrer dela você pode enxergar como que esse sistema oprimiu esse garoto, ou como que um rei, muitas das vezes, acaba criando esse garoto pobre que no final das contas vai lá e se torna um grande rei. Isso é nuance, é muitas das vezes enxergar para além da narrativa que é proposta. E para você enxergar isso muitas das vezes, o filme tem que se propor a criar essas aberturas, que aqui em Supergirl acaba falhando. Pelo menos na minha experiência vendo o filme, eu não enxerguei portas sendo criadas para enxergarmos essas nuances. O que temos aqui é uma história de vingança, é uma road trip, e a partir disso é uma história que a própria Supergirl vai se encontrar, porque ela não está tão conectada com o planeta Terra, ela não fala com o Superman, né, com o Clark, ela meio que tem uma questão mal resolvida com o seu planeta Krypton, com Krypton, né, porque basicamente ela sobreviveu durante um tempo maior e o Kal-El, o Clark, foi enviado para a Terra, então ele não viveu a experiência de ir aos poucos perdendo a sua família. Então tem aquele dilema de seguir em frente. E como é uma história de vingança, ajuda a construir esse dilema dentro da personagem, o que é legal. Só que não passa disso. E aí a gente acaba caindo, muitas das vezes dentro do filme, num generalismo narrativo, aonde a história você sabe como ela é e sabe como ela vai terminar. E aí entra no quesito experiência. Como que a gente consome esse filme? Porque muitas das vezes temos obras como o romance, por exemplo, onde a gente sabe muito bem onde vai acabar, onde a gente sabe muito bem quais são as reviravoltas, só que ainda conseguimos aproveitar. E eu digo, eu consegui aproveitar, serei honesto. Contudo, teve vários momentos ali que eu me peguei pensando, será que eu vou me lembrar desse filme? E de fato, eu só vou me lembrar porque eu estou fazendo conteúdo sobre ele e porque ele se conecta com Superman 2. Porque se fosse um filme isolado, dificilmente eu me lembraria da narrativa dele com o passar dos anos. E ele não precisa ser memorável, mas ele não me faz pensar. E quando a gente fala fazer pensar, não é você ter uma mega crítica elaborada ou uma crítica ao sistema, qualquer coisa do tipo. Não, pelo contrário. É você pensar sobre o que você acabou de assistir, acabou de consumir. E isso não acontece aqui. É uma road trip que acaba com o sentimento de que você acaba onde começou. E você não vai muito para outro lugar, sabe? No caso, você como telespectador, não a personagem, porque ela vai para outros lugares independente do que a gente pense, né?
talvez isso dependa também do futuro da DC após aí a venda da própria Warner Brothers. Indo para os quadrinhos, nós temos já muito mais nuance, porque como é uma perspectiva através da Ruth, a gente vai vendo como que essa pessoa que está buscando vingança vê uma pessoa que realiza atos de bondade o tempo todo. Durante a história do quadrinho é muito legal que tem vários momentos ali que eles veem planetas destruídos pelos bandoleiros, e aí a Supergirl sempre busca ajudar essas pessoas. E aí no filme não tem esse tempo para isso, porque no filme tenta ser direto o tempo todo. Temos que encontrar o Crane. E ele não para aproveitar essa experiência. Até vemos um planeta que foi destruído e a Supergirl ajudando as meninas. Só que não vemos a reação da Ruth a isso. Não vemos ela reagindo ao fato do que a Supergirl acabou de fazer. Então sempre tem aquela coisa dela questionar, não, você é mesmo uma pessoa ruim, né? Então, né? Só que ela não vê o outro lado. Ela só vai ver esse outro lado lá no final do filme. Então, é uma narrativa que sempre se preocupa lá no final e não na experiência em si. E aqui a gente vê algo muito mais interessante também no quadrinho, que é a Supergirl sempre, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela meio que pega aquela dor para si. Porque, afinal de contas, ela também perdeu pessoas. Ela também viu seus familiares sendo mortos. Então ela vai meio que, tal qual uma esponja, pegando aquelas dores para si, porque ela é uma pessoa capaz de carregar aquilo. E se ela pode carregar aquilo, os outros não precisam. E é muito interessante porque a artista que é brasileira, né, Bilks Evelyn, inclusive tem um planeta no filme em homenagem ao nome dela, ela retrata ali de maneira muito artística, no caso, né, de maneira visual, essa história quase como um conto fantástico, né, um conto de fadas, vamos dizer assim. Sempre cores muito vibrantes, a capa da Supergirl sempre esvoaçado. Tem um Pegasus dentro desse quadrinho, inclusive eu senti falta dele no filme. Então tem vários elementos que, muito por conta da perspectiva da Ruth, eu acredito, ajuda a construir uma narrativa que nos mostra uma Supergirl que vai para além do básico que a gente conhece da personagem, nos quadrinhos, por exemplo. Então, com isso, vai criando portas para essa nuance. Quem de fato é a Supergirl? Aquela que vemos através da perspectiva da Ruth, ou aquela que vemos enfrentando seus inimigos, derrotando eles, ou aquela que é a filha dos seus pais, Krypton, ou a prima do Superman? Quem ela é de fato? Ao mesmo tempo que é muito sobre identidade, é também sobre essa busca por se entender, que a Ruth mesmo está passando naquele momento. E a gente chega no final do filme, e aqui tem spoilers, tá? Deixa avisado a partir de agora. No final do filme, basicamente eles conseguem ali derrotar os bandoleiros. Enquanto no filme a gente tem a ajuda do Lobo, nos quadrinhos não. E aí a gente tem participações ali nos quadrinhos, só que é diferente do filme. No filme, o Lobo é a participação maior, tanto que acaba tomando tempo de tela que poderia ser aproveitado para outras coisas da personagem da Supergirl, por exemplo. Apesar de eu gostar e ter gostado do Lobo do Jason Momoa. Mas, no final do filme, quando a Ruth está olhando para o Crane, né, com a espada do pai dela, ela hesita e basicamente é a Supergirl que pega e ela não realiza o ato final ali. E no final, o Crane morre. E aí, no filme, quem é responsável por isso é a Supergirl. E aí, ela impede a Ruth, dizendo que isso não vai trazer bem para ela vai sempre carregar isso pro resto da vida. E no filme, o Crane tenta falar, mas você também não vai conseguir me matar. E aí a Supergirl consegue, e ela finaliza ele ali, deixa ele ali largado no chão. Só que no quadrinho tem um monólogo que é interessante da Supergirl, que ela fala: você não conhece sangue, você acha que conhece, que isso te fortalece, mas você não conhece, eu conheço. E aí isso ecoa com a história de origem dela. E ela fala que no final das contas, por saber isso, eu escolho trazer a luz. E aí tem uma narração da Ruth, enquanto isso está acontecendo no quadrinho, que fala que ela não está fazendo isso por glória, enquanto o Crane fazia e buscava uma glória. Ela está fazendo isso porque é a única coisa que ela é capaz de fazer quando o mundo tenta te esmagar, quando essa dor tenta te esmagar. Então,
isso também traz uma narrativa, uma perspectiva dessa história de ser uma história que fala sobre violência. Sobre essa violência que muitas das vezes a própria mulher, ela reprime e ela não consegue botar para fora, e muitas das vezes ela tem que ser essa figura pacífica, essa figura que lida das coisas de uma maneira através do diálogo, enquanto o homem é muito mais violento e busca glória, busca conquista. E a mulher vai para além disso, vai para o caminho que percorre nuances, igual eu falei. Tanto que é uma história de uma menina, que é a Ruth, e uma mulher, que é a Supergirl, que ela entende a violência que ela passou. E para entender isso, ela sabe que não é sobre a glória que ela está buscando, mas sim sobre essa ser a única opção que ela tem para enfrentar este mundo violento. E no quadrinho deixa uma abertura bem grande para saber, tá, a Supergirl matou ou não matou ele? Deixem aberto, porque no final isso não vai importar tanto. O que vai importar é entender o porquê que ela chegou até ali e o porquê ela continua seguindo em frente apesar de tudo. Então, Supergirl, apesar de eu ter gostado da experiência, visualmente eu achei bonito, apesar da fotografia ser meio lavada, confesso, a trilha sonora também tanto quanto caótica, mas eu me diverti. É um filme para final de semana, é um filme que poderia ter feito muito mais e é uma narrativa que poderia abordar muito mais. Eu não sou o maior fã do Tom King, mas eu admito que essa é uma das melhores histórias que ele já escreveu e provavelmente a melhor história da Supergirl, levando em conta seu histórico nos quadrinhos. Então, personagens femininas, eu acredito que muitas das vezes acabam caindo ali no quesito no cinema, né, como protagonistas, de que elas têm que ser muito melhores do que todo mundo, né? Tem filme aí, por exemplo, do Capitão América, que é um filme mediano para baixo, é glorificado, e filme de protagonistas femininas, que é humilhado, né? Capitão América 1 é glorificado, enquanto Capitã Marvel é jogado às traças. Okay? Eu não gosto tanto assim dos dois filmes, só que eu entendo que os dois basicamente têm qualidades muito parecidas e se parecem muito, inclusive. Só que acaba caindo nesse ostracismo de tem que ser melhor que os outros, porque ele tem que superar isso, e aí tem uma análise, um peso que é muito maior que os outros. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que o problema aqui no filme é a direção. Eu sinto que a escritora desse roteiro, né, que inclusive está escrevendo outro filme dentro do universo DC aí do James Gunn, a ideia no roteiro é muito boa. Eu sinto que era algo diferente, no sentido de que é uma história que a gente tem ali um cara, né, um vilão que sequestra crianças e mulheres somente, e tem a Supergirl e tem a Ruth, e aí ela meio que vai adaptando coisas que estavam no quadrinho de uma maneira que busca uma narrativa mais crítica nesse senso de um homem oprimindo mulheres. E aí quando cai na direção, né, do diretor, que é um homem, e eu não sinto que o problema é ser um homem, eu sinto que o problema é ele não se importar com a narrativa dos quadrinhos, que foi algo que ele mesmo disse, que não leu, Mulher do Amanhã, acaba caindo nesse aspecto de falta algo para além, falta nuances, falta sentidos, elementos e símbolos que talvez ajudariam essa história a funcionar de uma maneira melhor. Então, o futuro de Supergirl, agora, honestamente, eu acho que é incerto. Eu acho que ele vai ser um fracasso de bilheteria. Ela vai estar presente em Superman 2, eu acho que Superman 2 vai ser a pá de cal, né, no personagem, ou a abertura para talvez vermos ela de novo, seja em uma sequência ou seja em outro filme. Mas sequência, confesso que é difícil. Então, o que aprendemos aqui talvez é que nuance é um elemento que faz diferença quando vamos ler e experimentar uma história. Porque para além dela, há a nossa experiência própria sendo refletida naquela história. E não podemos refletir algo em um pedaço de madeira. Se não é reflexo, o que podemos ver em nós que está nessa própria história que estão tentando nos contar.